embora o mês das duas doenças seja agora em fevereiro roxo, elas são doenças muito diferentes, né? Eu posso começar falando um pouquinho sobre a fibromialgia. A fibromialgia é mais comum, é mais frequente que o lúpus. É uma doença que ela não é autoimune, ou seja, você não tem produção de anticorpos, você não tem produção de células inflamatórias, ela não é uma doença inflamatória, mas ela é uma doença que se caracteriza em que o paciente ele tem um quadro de dor crônica, ou seja, uma dor que persiste por mais de 3 meses, e é uma dor difusa, acomete o corpo inteiro. Então, é muito comum daquele paciente que se queixa de dor no corpo inteiro ser uma melhora por mais que 3 meses, em que a causa dela é uma alteração na produção e na liberação de alguns neurotransmissores que fazem o controle da dor. Então, a partir do momento em que você tem essa alteração nos neurotransmissores, você tem uma dor mais crônica. E esse quadro de dor crônica ele pode estar associado muitas vezes a distúrbios do sono, insônia, apneia do sono, roncos frequentes, mexer muito as pernas durante o sono, por exemplo. Pode estar associado a algumas doenças do ponto de vista psicológico, psiquiátricas, como, por exemplo, depressão, ansiedade, transtornos obsessivos compulsivos e principalmente a falta de atividade física. Então, por isso que quando a gente fala do tratamento da fibromialgia, a gente fala que o exercício físico ele é fundamental. A gente fala muito de um tripé, avaliar a atividade física do paciente, avaliar se o paciente tem algum distúrbio do sono e avaliar também se o paciente pode ter alguma alteração psicológica ou psiquiátrica que precise também de um tratamento. Por outro lado, quando a gente fala do lúpus, a gente já está falando de uma doença com outro espectro. É uma doença que você já tem uma produção de autoanticorpos, ou seja, o próprio organismo começa a produzir anticorpos e células que vão atacar algumas estruturas do corpo. Então, o lúpus ele é mais comum em mulheres mais jovens, do período desde que tem a primeira menstruação até antes da menopausa, ou seja, são mulheres e pacientes muito jovens, com uma expectativa de vida imensa, cheias de sonhos, né? Aí estão sendo criados nessa fase da vida de todos nós. E esses anticorpos que são produzidos pelo próprio organismo, eles atacam as células do sangue, eles podem atacar as articulações, pode atacar algumas estruturas do coração e pulmão, ou mesmo do sistema nervoso central, levando a sintomas sistêmicos, por isso que a gente chama de lúpus sistêmico, né? Pode acometer qualquer fase do organismo. E alguns fatores podem ajudar a desencadear a radiação ultravioleta da exposição solar, algumas infecções, né? E o tratamento já é feito de uma outra forma diferente da fibromialgia. O tratamento ele já é embasado em medicações que vão diminuir a produção desses anticorpos, né? E de células inflamatórias, e que muitas vezes são o que nós chamamos de medicamentos imunossupressores ou drogas imunossupressoras. E é muito interessante isso, porque os anticorpos eles são importantes para a gente. A gente está falando de uma época de infecção que a gente está vivendo, então a gente todo dia está produzindo anticorpos contra uma série de substâncias, e bactérias e vírus, né? Mas no caso das doenças autoimunes, esses anticorpos eles se voltam especificamente contra alguma estrutura do corpo, como no caso do lúpus. Embora sejam doenças muito diferentes, elas têm um impacto muito parecido na vida das pessoas. Elas têm um impacto sobre a qualidade de vida, não só da pessoa que está doente, mas também sobre os familiares, que muitas vezes o cercam, que é amigo, tem um impacto social, tem um impacto também socioeconômico frente ao trabalho que essas pessoas desempenham ou já desempenharam também, né? Então, a relevância desse mês é isso. Eu acho que a gente trazer à tona uma doença, a gente trazer a população para frente desse processo também, trazer conhecimento para que o paciente possa enfrentar melhor esse processo, os familiares, e também tornar pública, né, trazer, de certa forma, uma conscientização pública para a formação também de políticas públicas, né, para que possam ser feitas políticas públicas em relação ao tratamento, em relação à prevenção, em relação à reabilitação desses pacientes também. Acho que isso é que é o mais importante. Quando a gente fala da fibromialgia, o que a gente comentou antes, é uma coisa que tem que ficar muito clara. A prática de exercício físico regular é muito importante para o seu tratamento. Já tem diversos estudos científicos e diversas comprovações também que demonstraram que a prática de exercício físico regular melhora a qualidade de vida do paciente com fibromialgia, melhora a qualidade do sono, melhora a depressão, melhora a ansiedade, você consegue conviver melhor socialmente, conhece outras pessoas. Mas nem sempre realmente o exercício físico é suficiente. A gente precisa lançar a mão de alguns medicamentos que controlem melhor a dor. A gente tem medicações que são utilizadas para o tratamento de dor crônica, muitas vezes são drogas antidepressivas que vão ter esse efeito sobre a dor, medicamentos analgésicos e muito mais recentemente tem se falado dos canabidióis e dos derivados do canabidiol, né? Então, são drogas utilizadas não só no tratamento de dor, mas em alguns tratamentos oncológicos, como náuseas e vômitos também.
Ainda não existem estudos definitivos e que demonstram de maneira clara o seu real benefício na fibromialgia. Mas é um campo de estudo extremamente interessante, que a gente tem que ficar atento, e pode ser que daqui a alguns meses a gente já tenha alguma evidência um pouco mais concreta do seu real benefício. Para qual paciente, que tipo de paciente, qual perfil de paciente vai se beneficiar mais com a medicação, por quanto tempo do uso da medicação e até mesmo a dose mais adequada para cada caso, né? Então, existem relatos de casos, né, com sucesso, mas os estudos clínicos ainda estão por vir. Eu tenho certeza que pode ser que se torne, sim, uma alternativa salutar e uma boa alternativa para o tratamento de dor crônica dos pacientes com fibromialgia, não só com fibromialgia, mas com outras causas de dor crônica também. E eu acho que uma coisa muito importante, né, a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é que o paciente entenda a doença que ele tem, né? A partir do momento em que ele consegue entender qual a doença ele tem, qual doença ele apresenta, como é o diagnóstico, como vai ser o tratamento, como é a evolução, eu acho que, e se a família faz parte desse processo, todo o processo anda de uma maneira muito melhor, mais clara e mais serena também. Então, compreender a doença faz com que o paciente tenha um melhor enfrentamento sobre ela mesma, né? Então, o paciente consegue enfrentar melhor a doença, ele consegue aderir melhor ao tratamento, ele consegue entender quais são os benefícios do tratamento que ele vai ter e como vai ser a sua evolução. E a qualidade de vida, eu acho que entra muito dentro desse contexto, né? Então, a prática do exercício físico regular é um ponto muito importante, porque ele melhora todo esse contexto da fibromialgia em relação a distúrbios do sono, psiquiátricos, e a gente tratar tudo isso que está em volta também. A família é fundamental, muitas vezes, dentro dessa participação desse processo. Não é incomum e não é infrequente a gente ver os pacientes com fibromialgia, a família pergunta para a gente durante a consulta, no acompanhamento, nossa, mas por que ela sente tanta dor? Eu não entendo, os exames são normais, eu não entendo por que dói tanto. E a gente trazer para a família essa compreensão traz mais tranquilidade para o processo, que o paciente realmente ele tem uma doença, que essa doença pode ser tratada, que ele pode melhorar e que ela pode fazer parte desse processo também. Muitas vezes, algumas alterações psicológicas, psiquiátricas podem estar associadas em 30% a 50% dos casos dos pacientes com fibromialgia, e muitas vezes esse contexto familiar é importante, né? Então, a gente tentar entender o contexto social em que o paciente vive, o contexto psicológico, né, em que estão inseridos os seus processos familiares ou mesmo de profissão, para a gente entender isso também. Infelizmente, a fibromialgia, o lúpus, nem sempre são capa de revista, né? Eles não saem na capa da revista, não saem, a não ser quando tem alguém famoso, eventualmente, que acaba saindo na mídia e a gente traz um pouquinho mais de informação mais clara. Mas acho que esse mês é muito importante para isso mesmo, para trazer essa informação para a população. A gente conseguir trazer para a população de uma forma muito clara, né? Então, é muito comum também, quando a gente vai atender o paciente pela primeira vez, ele fala assim, nossa, mas eu nunca escutei falar dessa doença, né? O que será que ela vai trazer para mim? Qual é o impacto dessa doença sobre a minha vida, né? O que eu posso fazer para participar desse processo junto também, né? E o paciente muitas vezes vai procurar uma informação na internet, né? Essa informação na internet, de certa forma, ela é desvirtuada, ela pode ter um viés para um lado nem sempre tão verdadeiro, e aí o paciente pode entrar de certa forma, em desespero por uma falta de informação. E quebrar o preconceito, né, você trazer os novos conceitos, trazer essa informação nova, né? Então, de como vai ser a vida do paciente daqui para frente, que o paciente pode ter uma vida completamente normal, né? Eu sempre falo para os pacientes, assim, quem tem pressão alta tem que ter cuidado com o exercício físico, com a ingesta de sal, com o peso, enfim. O diabetes, do mesmo jeito, cuidado com o açúcar. E quem tem a fibromialgia e quem tem o lúpus tem que ter alguns cuidados específicos com relação à sua doença também, né? E isso faz parte desse processo. Então, esse mês ele é muito importante. E para que também o paciente ele consiga procurar o médico mais indicado, né? Então, para que ele procure o reumatologista se ele tiver alguns sintomas que surgiram algumas dessas doenças.